Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou fazer a drenagem com o rolinho de jade. Eu trouxe esse creme para mostrar para vocês. CeraVe, ele é muito bom para pele seca e extra seca. Não tem cheiro e ele é muito bom para hidratar e ajudar a deslizar também o rolinho. Hoje eu vou falar para vocês de alguns relatos que eu tive sobre a experiência com o Espírito Santo. Faz uns 10 anos, eu acho, que a gente começou a participar da renovação carismática Divina Providência. Ai, quebrou meu ladinho aqui, a pedra, vou ter que arrumar ela. E gente, essa massagem aqui é para desinchar, viu, essa bolsa embaixo dos olhos. E eu participei, fui convidada por 2 pessoas. Foi tão fantástico que eu falei com meu marido, eu falei assim, ai, eu queria de alguma forma falar com Deus, poder servir a Deus, mas não sei de que forma. Sempre participei de grupo de jovens e sempre pensei assim. Nesse dia que eu falei isso, no outro dia, mentira, eu acho que foi no outro dia, falei com meu marido um dia, no outro dia um cliente dele falou se a gente não queria participar da Divina Providência Renovação Carismática. A gente não sabia o que era isso. Fui na minha irmã fazer minha unha e a cliente dela, esse que chamou a gente é o Naldo, trabalha na loja 100, e a Beth, mulher do Zezão da imobiliária, que estava na minha irmã também fazendo unha, e falou, sem ela saber, que o Naldo tinha convidado a gente um dia antes. Por que a gente não fazia esse... acho que é cenáculo que chama, não. Aí esqueci, gente, como que chama. Enfim. Eu falei, isso aí é um aviso, é Deus querendo falar com a gente. E começamos a participar. Vamos fazer, a gente tem que preencher uma ficha, não lembro quem que deu essa ficha pra gente preencher. E começamos a participar. Era reunião toda quarta-feira à noite. Aí a gente leva a Bíblia, ganhei 2 Bíblias, ganhei da Sueli, que é a mãe do Diego Toledo, que eu falei pra vocês, que ele é médico. Fiz um vídeo aí falando que ele... Num sonho também profético, que eu sonhei que ele falou pra mim abrir um canal no TikTok, que eu ia prosperar. Eu já falei isso num outro vídeo, procura aí. E essa Sueli me deu a Bíblia, e a tia do meu filho, tia Segunda Nubinha, muito querida também, faleceu ano passado, me deu também uma Bíblia. E começamos a participar da renovação carismática. E assim foi o que me aprofundou mais o conhecimento da palavra, da Bíblia. Só parei de ir devido à faculdade, que tem liga nas quartas à noite, a nossa reunião na quarta. Mas eu vou contar a experiência que eu tive, que é daí depois que a gente termina de fazer o curso, a gente é direcionado a participar de um grupo. E a gente foi selecionado a participar de um grupo na segunda-feira, 3 da tarde. E o meu marido tocava violão, cantava, e eu não, super tímida, sempre fiquei no meu canto. Nossa, até, inclusive, a mãe do coordenador nosso, ela falava, Sandra, você fica na parte de orar pelos outros, intercessão Moisés. E assim, eu não sentia digna, sabe, gente? Eu tinha uma parte lá que a gente levantava e impunha as mãos e orava pelas pessoas. Só que eu tava com tanto problema pessoal, que eu falava, gente, bem capaz que eu vou ser canal de graça, sendo que eu tô passando por 1000 coisas e eu vou orar pelos outros. E assim, eu ficava, nossa, morrendo de raiva, sabe? Quando falava, ela fazia assim com o olhar pra me levantar e orar pela pessoa. Aí eu peguei para o último dia que eu venho no meu pensamento, falando com Deus. Falei, eu não vou vir mais, é o último dia que eu venho. E esse dia foi uma senhorinha no grupo, sempre tinha as mesmas turminhas aqui, a turminha pequenininha. E esse dia foi uma senhora magrinha, nunca tinha ido no grupo. Inclusive, ela só foi essa única vez, eu não lembro dela ter ido mais vezes. Aí eu peguei e levantei, mas o meu pensamento
reclamando, né? Falando que eu sempre tive esse contato com Deus, com Jesus Cristo, de intimidade, de amigo, de falar, de reclamar, de xingar. Aí eu falava pra ele: hoje, a última vez que eu venho aqui, eu não vou mais levantar, não vou orar pelos outros, porque eu tô, tipo assim, eu achava que eu tava fazendo errado, que eu tava mentindo, que tava vindo de mim. E eu peguei e orei pra essa senhorinha, mas não lembro o que eu orei. Coloquei, impus as mãos e comecei. Aí o Espírito Santo que vai, na verdade, falando com a gente. E deixa eu pular um anúncio, gente. E comecei a orar pra essa senhora. Ela pegou e me abraçou, gente, virou, me abraçou e falou assim: olha, eu vim aqui porque eu tava com o coração apertado, eu falei pra Deus que se ele fosse, que era pra ele me falar alguma coisa, e ele falou tudo que você falou foi a resposta que eu precisava, mas nem lembro o que era. E me abraçou chorando. Aí eu fiquei impactada, falei, nossa, eu reclamando no meu pensamento que eu não ia mais fazer aquilo, que eu tava achando que era eu que fazia, não tava achando que eu era um canal de graça. E no final desse cenáculo, todo mundo dá a mão pra rezar, né, pra despedir do grupo, assim. E me deu uma crise, gente, de choro, uma crise de choro, que eu tive que sair, né, desse círculo e ir pro banheiro de tanto que eu chorava. Então é o Espírito Santo que comove a gente, é o Espírito Santo que fala com a gente mesmo. Então esse é um dos relatos, eu vou trazer mais 4, mas eu vou fazer os próximos vídeos para não ficar muito longo, tá bom? Um abraço, fica com Deus.